título 2 da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais. Começa no artigo 5º e vai até o 17. Só que antes de entrar no texto constitucional, eu quero trabalhar com você a chamada Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, que é um assunto prioritariamente doutrinário, mas que tem caído bastante nas provas de concurso. É um assunto mais abstrato e, por isso, vocês normalmente têm um pouco de dificuldade ao lidar com ele. A Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, aqui a gente vai trabalhar com as características dos direitos fundamentais, a evolução dos direitos fundamentais em primeira, segunda, terceira geração, dimensão. Vai trabalhar também sobre um ponto que tem chamado muito a atenção nas provas de concurso, que é a forma como os direitos fundamentais se apresentam. Relação vertical, horizontal, diagonal ou transversal. Pontos que, até alguns anos atrás, só caíam em concursos da área jurídica, mas que hoje descem para ser cobrados em concursos de nível superior no nível de analista e também de nível médio. Fique atento, tudo isso que a gente vai trabalhar serve como munição para nortear a aplicação dos direitos fundamentais em espécie, ou seja, serve como um norte para aquilo que você vai ver no texto da Constituição. Você provavelmente já ouviu a frase segundo a qual não existe direito absoluto. Então reparem, mesmo fora do estudo para concurso público, você ouviu seu pai e sua mãe falar assim, ó, meu filho, o seu direito acaba onde começa o do outro. Por quê? Porque a gente tem uma limitação de direitos e essa limitação é natural, afinal de contas, a pessoa não poderia ter tudo em sacrifício de outras. Tudo bem? É exatamente aqui que entram as características dos direitos fundamentais. Na tela comigo, por favor, diretor. A gente está falando da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, as características mais relevantes. Eu coloquei de azulzinho aí para chamar a sua atenção. Então, reparem, não existe direito absoluto. Foi a primeira afirmação que eu fiz, não foi? O professor Norberto Bobbio, que é lá da doutrina, professor Norberto Bobbio disse que haveria dois direitos absolutos. O primeiro deles, direito de não ser torturado. E o segundo, direito de não ser escravizado. Seja como for, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não existe direito absoluto. No âmbito interno, ou seja, na realidade brasileira, não existe direito absoluto. É essa informação que você precisa levar para a prova. A não ser que, segundo a doutrina, caiu o item assim, ó, segundo a doutrina, haveria dois direitos fundamentais absolutos, que seriam o direito de não ser torturado, não ser escravizado. Ou seja, ele está perguntando para você, Norberto Bobbio, se ele não te direcionar para lá, você não vai, ok? Quanto à questão da tortura, ainda tem um ponto interessante que é a teoria da bomba relógio. Como assim? Reparem e pensem na situação na qual há uma bomba relógio e apenas uma pessoa tem o código para desativá-la. Morreriam dezenas, centenas de pessoas. Será que nesse caso específico seria admitido que eu torturasse o dono do código para ele liberar a bomba, para ele desativar a bomba? Será que nesse cenário extremo eu poderia admitir a tortura? A doutrina faz esse exercício para chegar no final dele e dizer assim, olha, mesmo torturando você não tem como saber se o cara ia desativar ou não. Então a tortura não é admitida, segundo a doutrina capitaneada ali por Norberto Bobbio. Tudo bem? Então, ó, tira a parte doutrinária, vamos para a prova, vamos para o Supremo Tribunal Federal. Tem direito absoluto? Não, não tem direito absoluto. A característica principal para as provas é a relatividade. Relatividade porque os direitos fundamentais, exatamente por não serem absolutos, podem sofrer restrição. Restrição, eu vou dar um exemplo clássico para as provas, aqui eu sempre vou ter uma pegada muito prática. Exemplo clássico que é liberdade de expressão de um lado, liberdade da expressão, intimidade, privacidade do outro. A possibilidade da imprensa de comunicar, né? Muitas vezes invade a intimidade, invade a privacidade. E aí, quem vai prevalecer? Intimidade, privacidade ou liberdade de expressão? Reparem que são direitos fundamentais e estão em rota de colisão. Em caso de colisão entre direitos fundamentais, nenhum deles vai ser declarado inconstitucional, até porque são normas originárias. O que vai acontecer é a ponderação de interesses no caso concreto. Caso a caso, a gente verifica qual que vai prevalecer. Caso a caso. Relatividade é a chave para a solução desses problemas, tudo bem?
Então, ó, existe direito absoluto para a prova? Não. Relatividade é a chave para resolver os seus problemas e decorrência natural da relatividade é a concorrência. A concorrência segundo a qual um direito, quando se choca com outro, muitas vezes a gente vai ver qual deles cederá espaço para o outro. Qual deles cederá espaço para o outro? Ah, meus amigos, é o seguinte. Pensa aí, pensa aí. Eu tenho o direito de reunião, não tenho na Constituição? Livre, para fins pacíficos, sem armas, locais abertos ao público. Será que eu tenho, em relação ao direito de reunião, vou puxar aqui, ó. Será que eu tenho, em relação ao direito de reunião, a possibilidade de liberar marchas da maconha? Será que eu tenho a possibilidade? Porque, reparem, nesse caso, eu tenho, ao mesmo tempo, a possibilidade de exercício do direito de reunião associado a outro, que é o quê? A livre manifestação do pensamento. Olha, eu quero que libere o consumo de droga para o porte de droga para consumo pessoal. Então, reparem, eu estou associando dois direitos fundamentais que vão concorrer e ser aplicados de modo tranquilo ali, os dois vão incidir na mesma situação concreta. Tudo bem até aqui? Legal? Reparem, uma das características que às vezes aparece, mas quando aparecer você tem que ficar ligado, com cuidado nos detalhes, como diria Roberto Carlos, o que interessa são os detalhes, é a imprescritibilidade. A imprescritibilidade, meus amigos, sinaliza que não se fala em perda do direito pelo uso. Não se fala em perda do direito pelo uso. Mas cuidado com direitos de cunho patrimonial. Por exemplo, o direito de propriedade é um direito fundamental. Mas talvez você já tenha ouvido falar na usucapião ou no usucapião, tanto faz, tá? A usucapião ou o usucapião. O que é que você não pode chamar é de urso campeão, usucapial. A gente ouve de tudo nesse mundo. Eu trabalhei na CAESB, bicho. CAESB é a Companhia de Saneamento de Brasília. Companhia de Água e Esgoto de Brasília, vai. E o mais engraçado é que lá na CAESB a gente trabalhava com hidrômetro. Hidrômetro é o medidor de água, certo? Muita gente tinha dificuldade de falar hidrômetro, falava o relógio de água, que é mais fácil, né? O relógio da água, o hidrante, o hidrome. Eu ouvia de um tudo. Mas pensa aí. Você certamente já ouviu falar na usucapião ou no urso campeão. O que tem? Repara, se eu tenho uma propriedade, seja móvel ou imóvel, e abandono, se eu abandonar, outra pessoa pode ir lá e, ó, né, se apropriar. Eu cochilou, a onda leva, meu irmão. Se eu tenho um imóvel e não estou indo lá visitar, não estou indo lá olhar, não estou indo lá cuidar, alguém vai lá e se apropria. A usucapião, então, relativa ao direito de propriedade, é porque, embora tenha imprescritibilidade, você não fala na perda do direito pelo uso, tem que tomar cuidado, porque a repercussão patrimonial pode sofrer, sim, a perda. A mesma coisa aqui, ó, a inalienabilidade. Inalienabilidade significa você não pode alienar, você não pode vender os direitos. É a inalienabilidade junto com a indisponibilidade. Eu posso trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Aí, vem cá. Qual o maior reality show do Brasil que reúne, que para o Brasil para assistir, né, bicho? Para o Brasil para assistir, para ver quem é o fulano, quem é o Bambam. Eu acho que era o Bambam, né, que ganhou a primeira edição. Dançava com a boneca. Tinha a Juliette, tinha um monte de gente, né, bicho? Até o sobrinho do Silvio Santos tá nos Briga de Boy. Eu acho engraçado que é muita gente, né, velho? E tem um povo que dá umas estressadas lá, não tem? Mas peraí, por que eu tô falando de Big Brother? Porque ele cai na sua prova. Ah, professor, não cai não. Cai, diacho. Eu não gosto de assistir não, professor. Eu não tô dizendo que você deva assistir não, bicho. Eu só quero que você preste atenção na casa mais vigiada do Brasil, não é assim que eles anunciam? A casa mais vigiada no Brasil, você abre mão da sua privacidade, da sua intimidade, não é? É ou não? Abre mão. Mas reparem, senhores, que tem prazo para acabar. Tem o dia de início e o dia do fim. Por isso que pode existir. Vou para outro exemplo, só que agora no mundo dos esportes. O direito de imagem pode ser cedido por um jogador. Uai,
Falar em direito de imagem, eu tô aparecendo aí na sua telinha, não tô não, bicho? Não sei se você tá em casa, se você tá no trabalho. Ah, garoto, eu tô aqui, ó, direito de imagem sendo cedido ao Gran Curso Online. É claro que tem um cascalho, né? Tem um capilé. Tem o faz-me rir, né, bicho? Porque afinal de contas eu tenho que pagar o leitinho das crianças. As crianças estão tomando uns leite caros, viu, bicho? Misericórdia, vai ao mercado, não tá fácil pra ninguém. Inalienabilidade ou indisponibilidade, então fique atento em relação à repercussão patrimonial, que essa sim pode sofrer disposição, tá bom? Agora, quando eu falo de dignidade como direito à vida, direito à liberdade, de igualdade, aí não. Aqui tem inclusive um caso interessante que de vez em quando é explorado pelas bancas examinadoras, que aconteceu na França. Havia um circo na França, não é sacanagem não o que eu vou dizer. Por mais dantesco, por mais bizarro que apareça, não estou mentindo. Havia um circo na França e esse circo tinha um quadro, né? Não sei, um espetáculo, que era atirar um anão. Só que o anão era bala de canhão, velho. Não tô de sacanagem não, faziam isso. Colocava o anão dentro de um canhão e atirava e o anão voava circo abaixo, circo, atravessando o circo e caía lá numa lona e não se machucava não. Pelo menos eu acho que não. Só que aí a galera falou, não, tu não pode fazer isso não, cara, tu não pode participar dessa parada aí não. Isso ofende a dignidade da pessoa humana. Ele falou, não tem problema não, aqui eles me pagam bem, tá tudo certo. E a galera falou, a justiça falou, não, pô, não tem esse negócio de tá tudo bem, tá tudo certo, não, meu filho. É indisponível o direito à vida, o direito à dignidade, é indisponível. Direito à vida, dignidade, meu filho. É irrenunciável o seu direito à vida, o seu direito à integridade física. Vem cá. Irrenunciável? Pois é, irrenunciável, só que não, né? Irrenunciável, em alguns momentos eu posso abrir mão. Eu expliquei o caso do Big Brother. Agora, tem uma reportagem que eu vi outro dia que falava que o Roberto Carlos, em vida, teria abrido mão de todos os direitos autorais. Se você quisesse gravar uma música dele, tranquilo. Em vida ele abriu mão, porque é repercussão patrimonial. Então se liga que o direito de propriedade, repercussão patrimonial, tem uma relativização mais fácil, tá bom? É isso que eu quero quando eu trago os exemplos, é isso que eu quero que você se atente. Alguns anos atrás teve um programa chamado Pânico, e o Pânico tinha um quadro chamado Sandálias da Humildade, não sei se você viu isso. E eles levavam as sandálias para pessoas que, pelo que estava narrado, parece que eram pessoas meio arrogantes. E levaram para uma atriz famosa, Carolina Dickmann, e falaram, calça aí. Ela, calço não. Eles começaram a persegui-la. Onde ela ia, os caras iam atrás, calça aí, calço não. Ela entrou com mandado judicial, bicho. Tamanha era a encheção de saco dos caras, entrou com mandado judicial pedindo distanciamento. E eles colocaram lá na decisão judicial 200 metros de distância. Sabe o que a galera fez? Contratou a escada Magiros, aquela que abre do bombeiro. Não é engraçado não, bicho. Isso aconteceu mesmo. Colocou a escada Magiros, colocou lá um megafone na ponta da escada e um chinelo pendurado. Enfiou a escada lá dentro da janela e gritou lá de baixo, calça aí! Você tá vendo como há um abuso da liberdade de expressão, do direito jornalístico? Porque mesmo pessoas públicas, elas têm uma esfera de proteção à intimidade e à privacidade. Pode ser uma esfera menor se comparado às pessoas que não são públicas, pessoas que não têm uma exposição maior. Mas mesmo assim é preservado o direito de intimidade e de privacidade. Tudo bem? Na tela comigo, por favor, diretor. Esse aqui eu gosto muito. Dá um Google aí no seu... Misericórdia. Dá um Google aí na Constituição que você tem no computador e procura a palavra internet. Reparem, alguns anos atrás, um juiz foi lá e derrubou o WhatsApp. Por quê? O WhatsApp não estava fornecendo os dados. Estava sendo apurado o crime de uma quadrilha
ele queria buscar a quadrilha e o WhatsApp não fornecia os dados. Tudo bem, o WhatsApp não fornece os dados, vou tirar o serviço do ar. Depois teve outro, depois teve outro, depois teve outro, mas repare você que, ó, tem tempo que não tem, por ordem judicial tirando o WhatsApp do ar. Tem tempo que não tem. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que o direito à internet era um direito fundamental. Isso muitos anos atrás, muito antes da emenda 115 de 2022. Porque a emenda 115 de 2022, ela insere o inciso 79 dentro da Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal, o artigo já é imenso, ficou ainda maior, insere o inciso 79 para tratar como direito fundamental a proteção de dados. Isso é um exemplo claríssimo da historicidade. Com o passar do tempo, novos direitos vão surgindo e eles vão pouco a pouco sendo inseridos na Constituição. Quando eu falo em internet, não existia internet décadas atrás. Em 88, a computação, 88 que é o ano da Constituição, a questão da evolução computacional ainda era a passos de tartaruga. Então eu não tinha, por exemplo, dados telemáticos. Lá no inciso 12 que você for procurar, não está escrito dados telemáticos. Fala de comunicações telegráficas. E hoje quase ninguém mais recebe telegrama. Reparem no avanço da sociedade. Então hoje eu posso falar em proteção judicial de dados? Posso, por quê? De um lado está na emenda 115 de 2022. Do outro lado eu posso falar em proteção à internet por conta, não é terra de ninguém como dizem, por conta da historicidade. Direitos fundamentais vão sendo incorporados passo a passo de acordo com o avanço da sociedade. Na tela comigo. Ah, garoto. Ah, garoto, isso aqui não cai em prova não, bicho. Isso aqui desaba em prova de concurso, tanto um quanto o outro. Extensão a pessoas jurídicas. Olha para mim. Os direitos fundamentais, não há dúvida de que nascem para proteger os cidadãos contra abusos do Estado. Mas será que os direitos fundamentais podem ser estendidos a pessoas jurídicas? A palavra é depende. Depende por quê? Eles nascem para as pessoas naturais, que vocês chamam também de pessoa física. Mas pode ser estendido para a pessoa jurídica naquilo que couber. Como assim naquilo que couber? Pensa aí, pensa aí. Pessoa jurídica tem nome? Tem nome. Pessoa jurídica tem dados? Tem. Dados bancários, dados fiscais, dados telefônicos. Pessoa jurídica tem vida? Liberdade? Então, naquilo que couber, pode estender para a pessoa jurídica. E aí eu trabalho com um ponto relevante, que é o direito à honra. Você vai lembrar de uma frase minha. As pessoas se acham. As pessoas naturais se acham. Como assim? Bicho, quem tá me gravando aqui, eu não tô de sacanagem não, quem tá me gravando aqui é um operador de estúdio que é igualzinho o Thierry, igualzinho. Aquele que cantou Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. O cara é um verdadeiro poeta, porque depois ele ainda colocou o dono da lancha é o Cabeça Branca. Ô, Geraldo, tu gosta dessas baixarias? Rapaz, você sabe que outro dia eu tava saindo da vara, é um negócio feio, né, bicho? Ela tava saindo da vara. Tava saindo da vara, aí eu já tinha saído lá do fórum, tava no meu carro, saindo no estacionamento. A servidora ligou e falou bem assim, doutor, o senhor já saiu? Eu falei, não, ainda tô aqui. Passa aqui, doutor, que chegou um negócio urgente pro senhor assinar. Eu falei, passei, parei lá na marquise. Ela enfiou a cabeça pra dentro pra eu assinar o negócio e tava ouvindo a música. Ela falou, doutor, o senhor gosta de piseiro, doutor? O senhor gosta de piseiro? Eu falei, oxi, isso é MPB, minha filha, música pra pular brasileira, claro que eu gosto. Mas repare, o nosso operador de estúdio aqui, o Thierry, o nosso operador de estúdio, ele, vamos supor, que fala assim, rapaz, tu tá parecendo o Thierry, hein, bicho? Ele fala assim, todos dizem. E hoje ele ainda me mostrou ele cantando a música, tocando no violão, brother, o videozinho. Ele se acha. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Gran Cursos Online não se acha. Pessoa jurídica tem honra, assim como pessoa natural. Acontece que a honra se desdobra
em honra objetiva e subjetiva. O Gran Cursos Online tem honra objetiva. As pessoas jurídicas têm honra objetiva. A imagem delas diante da sociedade. O que as pessoas falam sobre o Gran Cursos Online é honra objetiva. Eu tenho compreensões a meu respeito. O operador tem compreensões a respeito dele. Você tem compreensões a seu respeito. Isso é honra subjetiva. Só quem tem são pessoas naturais. Ok até aqui? Belezura, belezura? Aragonê. E estrangeiro? E estrangeiro? Estrangeiro tem direitos fundamentais ou não? Bicho, pensa comigo, pensa comigo. Cena clássica. Rio de Janeiro, calçadão de Copacabana, tá um turista com a máquina de tirar foto aqui pendurada. Aquela camisa florida, manga curta, de botão. Passa alguém e leva os bens dele. Ele pode ou não ir à delegacia fazer um registro de ocorrência policial? Para mim, não há dúvida de que ele pode ir fazer o registro de ocorrência. O próprio artigo 5º caput garante a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade a brasileiros e estrangeiros residentes no país. Mas você vai ver que turistas também têm esse direito, mesmo não sendo residentes no país. Então, os direitos fundamentais se aplicam aos estrangeiros? Sim. Na mesma escala? Não. Reparem, é como se eu tivesse uma escadinha. E lá no topo da pirâmide, lá no topo da escada, nós temos o brasileiro nato. No meio do caminho, o brasileiro naturalizado. E aqui, o estrangeiro. Estrangeiro tem direitos fundamentais? Tem. Tem direitos fundamentais na mesma escala, na mesma proporção que o brasileiro nato? Aí já é pedir demais. Aragonê, será que eu tenho direito fundamental válido apenas para estrangeiro? Sim. Exemplo, concessão de asilo político. Eu não concedo asilo político a brasileiro, eu concedo a estrangeiro. Eu concedo a estrangeiro, então é só dele. Mas eu não posso dizer que ele tem a mesma extensão de um brasileiro, porque pensa na extradição. Posso extraditar brasileiro nato? Não. O Brasil não extradita. O Brasil até pede a extradição de brasileiro nato, de lá para cá, não daqui para lá. Pensa no caso do Robinho, que você viu pela TV. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Excepcionalmente pode. Então reparem que quando eu coloco naturalizado aqui no meio do caminho, é porque em algumas situações que estão previstas na Constituição, pode haver a diferenciação. O estrangeiro tem a mesma escala de proteção? Não, não tem a mesma escala de proteção, até porque não faria sentido, né? A gente tem que prestigiar os nacionais. Agora, cuidado, cuidado. Há direito fundamental atribuído exclusivamente a estrangeiro, e alguns têm perguntado hoje se animais têm direitos fundamentais. É uma discussão que a nossa sociedade está se transformando. Hoje, por exemplo, você vai a um shopping e é normal a galera levar o seu pet. E hoje ainda não se pode falar em titularidade de direitos fundamentais de animais. Até teve uma ação judicial que uns gatos entraram para não ser retirados de um condomínio. Gato, bicho, eu tenho dúvida como é que foi a audiência de conciliação. Eu acho que foi um balaio de gato. Eu tenho dúvida quem era o advogado, ou quem era o advogato nesse caso. Eu tenho dúvida se os gatos perderem a ação, quem vai pagar os honorários. Então, hoje ainda prevalece a orientação de que animais não são titulares de direitos fundamentais. Eles são objetos de direito e não titulares. Legal? Isoladamente você vê uma ou outra decisão, mas isso não é o que prevalece. Basta lembrar que o Superior Tribunal de Justiça estava julgando um caso de habeas corpus para soltar alguns chimpanzés que tinham sido presos pelo IBAMA, levados pelo IBAMA, cassou a autorização do dono.
Superior Tribunal de Justiça à época falou, mas pera, chimpanzé? Será que ele está entrando com um HC, é o habeas chipas? Não pode, porque... Essa foi horrível. Essa foi horrível, né, bicho, do habeas chipas. Volta! Eu recebi, como juiz, eu sou juiz aqui no Distrito Federal, eu recebi um HC que era para soltar um caminhão, bicho. Para soltar um caminhão, não tô de sacanagem, não. Para devolver o caminhão pro cara. Eu perguntei, ô doutor, porra, não faz isso comigo não, doutor. É HC, não é habeas caminhanos, não. Ainda me pagam para dar essa aula. Volta aqui, fedorento, porque é hora do treino. Vem cá, considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, se vira. Os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser restringidos ou limitados por previsão constitucional ou legal, em benefício de interesse social e em observância às regras da proporcionalidade. Tá certo ou tá errado isso aqui, meu filho? É claro que tá certo, não são absolutos e podem sofrer restrição, contenção. Reparem, senhores, que a gente sempre vai colocar ali, de vez em quando, uma questãozinha para ir treinando. Mas você tem o sistema Gran Questões, o aplicativo Gran Questões para celular, efeito mobile, ou então ainda para desktop, né? WhatsApp não, de acho. O Gran Questões plataforma web. Lá você encontra uma imensidão, centenas de milhares, tem mais de 1 milhão de questão lá, para você se ligar, treinar e conseguir alcançar aquilo que você busca, que é a aprovação em um concurso público. Fica aí, porque tem mais direitos fundamentais chegando, mais teoria geral, a gente trabalha já já.